O meu amigo André Luiz, que é companheiro na aflição e paciência de Jesus Cristo, e que reside em Vitória da Conquista, na Bahia, enviou para mim um vídeo que é do canal Cristão Também Pensa. Que bom, né? Que ainda tem cristão que pensa. E é de um podcast com o Fábio do canal Eu Acredito Podcast, com o pastor de Alagoas, que é da AD do Brás de Alagoas, Assembleia de Deus de Madureira, do Bispo Manuel Ferreira, de São Paulo, lá do Brás. E este vídeo mostra a chegada do Bispo Samuel Ferreira na Flórida, a fileira de obreiros recepcionando e beijando a sua mão. E várias pessoas comentam sobre esse acontecimento. Um abraço pelo vídeo, irmão André Luiz, estamos juntos. Quero que vocês vejam esse vídeo. Vamos fazer umas rápidas observações com vocês. Vamos para o vídeo. As imagens da chegada do Bispo Samuel Ferreira na sede mundial da ADBRAS, na Flórida, têm dividido opiniões na internet. Camargo comenta, e saber que no tempo de Jesus era ele quem lavava os pés dos seus discípulos. Tiago diz, sou cristão protestante, vendo uma situação dessa, vão falar o que dos católicos? Diogo comenta, papado gospel. Fê Rodrigues escreve, eu acredito que isso não partiu do pastor Samuel, e sim dos irmãos. Se eu cumprimento alguém e a pessoa beija minha mão, ainda mais dentro de uma igreja, eu vou fazer o quê? Bater na pessoa? Vamos parar de criar polêmica por tudo. Gabriel Cruz diz, rapaz, só não vou reagir a esse vídeo para não perder a agenda. Ops, lembrei que levanto às 6 da manhã para trabalhar e não dependo desse sistema para nada. Bora reagir. Um dos pastores presentes no vídeo que beijou a mão do bispo, presidente da ADBRAS Alagoas, no Eu Acredito podcast, diz por que faz isso. Que os obreiros da ADBRAS, os pastores, têm muita lealdade ao bispo, né? A forma de tratar ao bispo. Às vezes, quem não é da ADBRAS, não é do Ministério de Madureira, acha até estranho e vê essa lealdade ao bispo como idolatria, né? É porque aí entra mais uma vez... O nosso bispo. Entra mais uma vez aquilo que eu falei. O diabo sempre tenta deturbar. A palavra de Deus fala assim, credes em Deus, estarei seguro. Credes os vossos profetas e prosperarei. É por isso que nós temos esse respeito ao nosso líder. Porque é o que a Bíblia manda falar. Crê no nosso profeta, e ele é o nosso profeta. Aí vai vir os teólogos, é porque o chamado profético foi até fulano. Aí vem toda aquela coisa. Irmão, você não é obrigado a acreditar no que eu acredito, não. Eu tenho vivido, tenho o resultado aí. O bispo falou para mim, já que você vai viver o extraordinário aqui nesse lugar, e eu estou vivendo o extraordinário. É por isso que nós respeitamos ele, porque nós enxergamos Deus na vida dele. Nós vemos que Deus é com ele. Eliseu viveu o que viveu porque respeitava, deitava. Chegaram num momento que tinha uma guerra, os 3 reis, que a coisa deu errado, que faltou água. Chegaram, Josafá pergunta, tem alguém aí que a gente possa consultar Deus? Aí eles falam, não, tem um aqui que deitava água na mão de Elias. Isso é honrar Elias. É o que nós fazemos, os obreiros da ADBRAS respeitam, nós amamos o nosso bispo, porque vemos nele Deus. Ele é o anjo, o nosso anjo. O anjo da igreja, né? Credes os vossos profetas e prosperarei. Então esse é o nosso respeito. Eu beijo a mão do bispo. É outra polêmica, né? Você beija a mão dele, né? Beijo. Por quê? Por quê? Porque ele é meu pai. Quando eu beijo a mão do bispo, eu não estou beijando a mão do meu líder. Eu estou beijando a mão do meu pai,
E aqui no Nordeste é um costume nosso, quando pedir a benção, isso é um costume antigo que já foi se perdendo, porque coisas boas vão se perdendo com o tempo, infelizmente. Quando você tomava a benção, as crianças antigamente beijavam a mão do pai. Era assim ou não era? Sim. Então, quando eu chego próximo do bispo, eu já fui muito criticado por isso, e minha igreja hoje aqui em Alagoas não me critica mais quem é membro da Debrais Alagoas, sabe? Quando eu beijo a mão do bispo, eu estou dizendo assim, a benção, meu pai. Aí depois que eu peço a benção, ele diz, Deus te abençoe. Eu falo, pai do Senhor, bispo. Então, assim, o bispo não é teu pai, você vai beijar a mão dele? Você não pede a benção para ele, você dá a paz do Senhor para o bispo, sim ou não? Sim. Quando você esteve com o bispo, paz do Senhor. Mas quando eu estou com o bispo, eu estou com o meu pai da fé. Aquele que me gerou ministerialmente. Aquele que me consagrou a diácono, aquele que me consagrou a presbítero, aquele que me consagrou a evangelista, aquele que me consagrou a pastor, aquele que me ensinou a ser um pastor, a ser um obreiro. Ele é meu pai ministerialmente, é meu pai espiritual. Eu digo para ele, bispo, eu sou muito feliz. Eu sou um filho, o senhor não sou um filho gerado das suas entranhas, mas sou um filho gerado do seu coração. Um dia ele bateu no meu peito, eu vou cuidar de você. É meu pai. Quando eu estava lá no hospital, foi ele que orou por mim. Eu estava com 50% do pulmão comprometido e eu liguei para o meu líder, para o meu pai. Pai, eu estou desesperado, eu vou morrer. Vai não, você não vai morrer. Eu vou orar por você agora. Como não respeitar um homem desse? Como não respeitar um homem desse que tem me abençoado? Abençoado a minha casa, abençoado o meu filho, congrega lá na Debrais, na sede. Eu congrego na Debrais, na sede. Eu não sou membro de Alagoas, eu sou membro da Debrais lá de São Paulo. Eu estou em Alagoas. Em missão. Em missão. Mas no dia que ele falar... No dia que ele falar, eu vou para o deserto do Saara. Te mandar para qualquer lugar, o senhor está batendo continência. É o meu profeta, é o meu líder. A bênção está na obediência. O profeta chegou para o menino e disse, sobe lá ao monte. Vê se viu alguma coisa. O menino foi quantas vezes lá? 7 vezes. Na primeira ele viu alguma coisa? Não. Na segunda ele viu? Não. Na terceira? Também na não. quarta? Na quinta? Não. Na sexta? Não. Quando foi que ele viu? A 7ª vez. Quando você obedecer, você vai começar a ver as coisas. Então é por isso que nós respeitamos o nosso bispo. Porque nós honramos a unção que você respeita. É aquela unção que você atrai. O senhor acha que os liderados devem ter essa lealdade, esse princípio de honra com seus líderes? O que é que Paulo ensinou? Sede meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Então eu vejo Cristo no bispo, eu imito ele. E quem não gostar, problema é dele, se lasque. É eu que faço isso. Você é obrigado? Não. Mas existem pessoas que acabam imitando o senhor também, né? Sim. Consequência. As pessoas Tudo que você planta, você colhe. E eu tenho orgulho de dizer, sou geração Bispo Samuel Ferreira. Tudo que vivemos aqui em Alagoas, primeiramente, Deus, através do meu líder, da bênção dele, nós temos vivido o que temos vivido. Somos tudo nação brasileira. Somos nação madureira com muito orgulho e com muito amor. Então nós aprendemos, eu aprendi isso com o Bispo Samuel Ferreira, que um líder não se preocupa se as pessoas estão entendendo ou não. Ele só serve. E é leal. Nosso líder é leal ao pai dele. Foi com isso que nós aprendemos. Ele tem exemplo para nos dar. Pai, onde o Senhor estiver, te amo, te amo, te amo. E tenho orgulho de dizer, sou geração Bispo Samuel Ferreira. E falo aqui debaixo da bênção de Deus e da visão dos nossos líderes. Tem uma pessoa aqui que colocou assim, quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés. Adorando, mas Pedro o fez levantar-se dizendo, levanta-te, eu sou homem como você. Então, mas aí é onde as pessoas ignorantes, vamos botar logo assim para chutar o pau da barraca, pessoas que não conhecem, e eu acho que ele falou isso quando você se referenciou, quando a gente beija a mão do bispo, a gente não se prostra. Eu estou pedindo a benção, meu pai é diferente. O que é se prostrar e pedir a benção? É você render uma adoração a alguém, é a questão do se prostrar ali. Mas o senhor pontuou aqui que o senhor tem o bispo como seu pai, na fé. E o senhor simplesmente beija sua mão e o abençoa como um costume antigo, cultural. É que uma pessoa dessa não respeita nem o pai que tem, nem a mãe que tem. Ele é tão crente que não respeita, isso leva para o inferno também. Não honra pai e mãe, né?
A chegada do bispo Samuel Ferreira, na Flórida, para algumas pessoas deu nojo. O que é algo respeitoso para alguns, para outros, é um ato de idolatria. E o pastor de Alagoas fala no podcast que está escrito: credes nos meus profetas e prosperareis. Então ele diz assim: ele é o profeta, ele é o meu pai. Meus queridos, várias pessoas o criticaram por causa disso. Eu entendo muito bem o que ele está dizendo. Uma vez eu tinha 17 anos, já estava completando 18 anos. Eu estava na casa da minha tia, no bairro de Quintino Cunha, Fortaleza. E a minha tia disse: olha, a irmã Abinoam, que é do círculo de oração da sede da igreja Templo Central aqui de Fortaleza, ela tem um filho, Marcos Aurélio. E o Marcos Aurélio está meio friozinho na fé. Queria levar você para conhecer ele. E aí eu fui conhecer o Marcos Aurélio. Conversei com ele. O Marcos Aurélio tinha uma leve aparência com o cantor americano Elvis Presley. E ele disse: ô Francisco, chamava Francisco, ô Francisco, o vice-presidente da convenção, pastor Pedrinho, ele gosta muito de jovens. Eu quero ser um pregador. Eu falei: eu também. Eu já sou um pregador, falei para ele. Ele disse: é muito bom falar com o pastor Pedrinho. E aí, um dia eu me apresentei ao pastor Pedrinho. Conversei com ele, porque eu estava cursando o seminário lá na sede. E o pastor Pedrinho ficou me chamando para conversar com ele. E ali criamos uma afinidade, uma intimidade. Quando o pastor Pedro, junto com o secretário da ETAD, que era a Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus, fundada pelo missionário Bernard Johnson, americano. Quando o pastor Pedro, junto com Joaquim Barros, o diretor da ETAD, me chamou para começar a ensinar, a monitorar alguns núcleos da ETAD, para ser professor em algumas igrejas da ETAD, tinha uma secretária chamada Nilce Bastos, que cada vez que o Joaquim Barros, junto com o pastor Pedrinho, me mandava para um núcleo, ela botava outro professor. Ela estava destinada a acabar comigo. Eu não sei por quê. Não sei por quê. Cada núcleo, o pastor Pedro disse: você vai ensinar a ETAD lá no bairro Três Bocas. Quando eu cheguei lá, ela disse: eu já trouxe o Maia, que era meu professor do Antigo Testamento. Né? Eu já trouxe o Maia, ele vai ficar no teu lugar. Aí eu ia para Morada Nova, ela disse: não vá mais para Morada Nova. O pastor Zacarias, lá de Morada Nova, já disse a ele já botou um presbítero bacharel em teologia para ensinar no seu lugar. E aí eu falei: pastor Pedro, todo lugar que o senhor envia, conjunto será a segunda etapa. Ela disse: não, já arranjei outro professor. Para onde o senhor me manda? Essa mulher, ela quer me matar. Ele disse: depois eu vou te mandar para pastorear a igreja, para ser pastor de igreja. E interessante que ele me enviou para pastorear a igreja, e no segundo campo, podia-se dizer o terceiro campo, Hererê, que fica vizinho à Serra de Pereiro, aqui na região Jaguaribe. O pastor de Pereiro, Jaelson Santos, esposo da Nájila Santos, que era uma cantora e que até levamos para cantar lá em Hererê. A mocidade da Hererê gostava muito da Nájila, esposa do Jaelson Santos. O Jaelson disse: ô Francisco, pastor Pedrinho é meu pai. Pastor Pedro, eu chamo ele de pai, ele me chama de filho, ele é meu pai. E tinha o pastor Jaelson, irmão de Ladgelson Santos. Ladgelson era da Assembleia de Deus de Bela Vista, outro ministério. E aí ele pregava muito na Assembleia de Deus, Templo Central, que eu fazia parte. Mas aí tinha essa, que o pastor Jaelson, de Pereiro, vizinho a Hererê, onde eu pastoreava, ele dizia: pastor Pedrinho é meu pai, só chamo ele de pai. E por que que eu, Frank, não chamava o pastor Pedrinho de pai? Por que será? Eu gostava do pastor Pedrinho. Foi ele que me enviou para pastorear a igreja.
Foi ele que se responsabilizou por mim. Ligou para o pastor João Bezerra da Silva, que era da cidade de Itauá, região Inhamuns, de criadores de ovinos e caprinos, e disse: eu estou enviando um obreiro jovem, mas é dinâmico, para ir para os distritos de Marruás. Por que eu não chamava? Primeiro porque a Escritura diz em Mateus 23, Jesus disse: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai que está no céu, e vós todos sois irmãos. Então, o meu genitor, que eu poderia chamar de pai, era Manuel, o meu pai aqui na terra, apelidado de Bebel. Mas a outro, conhecendo o que Jesus disse, que um só é o nosso Pai que está no céu e que somos irmãos, eu não o chamaria de pai. Até para não causar um beliscãozinho de ciúme nos filhos dele. Não faria isso. Não farei. Baseado na própria Escritura, né? Só que as pessoas, os líderes, a maioria deles não sabe o que é iniquidade. Iniquidade é isso. Quando você coloca um pouquinho acima do ser humano, acima da palavra do Messias, quando o Messias disse: a ninguém na terra chameis vosso Pai, ele se referia a outros homens que não é o Pai. Não é ele dizer assim: olha, o pai falou para o filho falou para o pai. O pai falou para o filho: filho, vai trabalhar na vinha. E tinha dois, um disse não quero, e o outro disse vou. O que disse vou não foi, o que disse não quero foi. Ele falava de filho e pai, está tudo certo, mas quando ele diz não chameis na terra ninguém de vosso pai, é para não colocar outras pessoas no lugar do pai, do Criador. Ele diz: porque um só é o vosso pai que está no céu. Então, colocar isso acima da palavra do Messias, chamar outra pessoa, ficar chamando de pai, é iniquidade. É colocar alguma coisa no lugar do pai. Vocês estão entendendo ou não? Então, por isso, eu jamais o chamei de pai para não cometer iniquidade. E olha que isso, eu tinha 22 anos. 22 para 23 anos. Era bem jovem, mas já pensava, é como eu citei o canal, cristão também pensa, né? Ok. Aí ele diz assim, ó: os teólogos dizem, os profetas foi até fulano. Não. Se os teólogos falam, e aí dá a entender que ele não cursou teologia, e é mais fácil as pessoas cometerem iniquidade quando estuda menos, porque quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Parece-me que as pessoas que são mais propensas a servir a homens são pessoas que estudaram menos. Aí os teólogos dirão, os profetas foi até fulano. Não, não foi não são os teólogos. Foi Jesus que disse que os profetas duraram até João Batista. Ele disse: João Batista é o maior dos profetas, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Quem falou isso foi Jesus, que o ministério profético acabou e que hoje é dons de profecia, mas não é ministério. Foi Jesus que falou, né? O bispo disse assim: você vai viver o extraordinário. E disse o pastor de Alagoas: e eu estou vivendo o extraordinário. Claro. O bispo Samuel Ferreira é um alto empresário de uma corporação chamada AD do Braz, que gera dinheiro a partir do nada, que não paga impostos e nem taxa de importação. É um império, ele é um imperador. É claro que se ele falar para qualquer um pastor, você vai viver o extraordinário, ele está falando de grana, ele está falando de poder, de controle, de botar você na frente das massas e você se vira para extorquir, para fazer o que for, dizer que dízimo, que era trigo, cevada, coentro, cominho, agora é dinheiro, que entrega na sua mão ou na tesouraria para lhe assalariar bem. Você vai falar isso aí, que é iniquidade, que é deturpar a palavra, né? Porque lá em Malaquias 3:10 está falando de comida para os pobres, que os falsos levitas, que eram da tribo de Judá, que não eram levitas, já recebiam na bolsa, que a alça estava na mão. Me roubais nos dízimos e ofertas alçadas da alça que está na mão, uma bolsa já com prata e ouro. Então, quando diz que aquilo é dinheiro para brasileiro, é iniquidade também. Então é claro que você vai viver o extraordinário, porém, apenas na terra, perante o Criador. Você está perdido. Porque o que Samuel Ferreira tem para oferecer é multidão de pessoas para você manipular essas pessoas com a cartilha dele, com a cartilha que não é a Escritura. Para você ter dinheiro, você ter liderança, você ter tudo isso. É aquela mesma coisa que o espírito maligno falou para Jesus: todos os reinos do mundo te darei se prostrado me adorares.
E aí Jesus disse, retira-te, Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirá, você adora e você serve, é o Samuel. E ele vai te dar as benécias desse mundo, porque o Deus dele é o Deus desse século. Peraí, pastor, você está blasfemando? Eu não estou blasfemando não, eu vou mostrar na Escritura. Em Mateus capítulo 10 está escrito que Jesus enviou os discípulos Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, e todos eles, e disse, não levem moedas nos seus alforjes. O trabalhador é digno do seu salário. O que é o salário, pai? Aonde você chegar, que receberem vocês, fica ali hospedado. O que oferecer, vocês comem, mas não leve moeda. Esses eram os apóstolos enviados pelo Messias. Será que Samuel parece um pouco com algum deles? Não, é claro que não parece. Aí eu pergunto, e esse cara que é milionário, possivelmente até bilionário, você acha que ele tem alguma coisa com os apóstolos, que é o Messias que ele serve? Pode estar certo se Jesus nessa terra, ele sendo Deus se fez homem, sendo grande se fez pequeno, estando em cima veio para baixo, sendo Senhor se fez escravo, sendo professor se fez aluno, sendo Deus se fez homem, sendo pai se fez filho obediente até a morte. E agora, sendo rico se fez pobre. Você acha que um cara ricaço, riquíssimo, como Samuel Ferreira, é ao Criador que ele serve? Se o próprio Filho de Deus se sujeitou e foi pobre, está escrito. Filho do homem, pobre, montado em um jumento, animal de carga. Pedro disse a ele, é chegada a hora de pagar o imposto. Ele disse, eu não tenho moeda. Vai até o rio Tiberíades, pesca o peixe, tira uma moeda da boca dele, paga por ti e por mim. Mas esse cara tem. Você acha que é o Criador que ele está servindo? Jesus prometeu riquezas aqui na terra. Ele disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome, e os ladrões escavam e roubam. Ajunteis tesouro no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não consome, os ladrões não escavam, não roubam, e onde estiver o vosso tesouro estará o vosso coração. É totalmente diferente do perfil do Messias, mas é claro, se ele disse, você vai viver o extraordinário, repita a terceira vez, você vive, mas é na terra. Partiu dessa terra para lá, não tem Samuel nenhum para ser teu pai, para ser teu ajudador, para ser teu advogado, para ser teu intercessor, para ser teu mediador. Aí é só tu e o Criador vai te dizer para você, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Tu que praticas a iniquidade. Senhor, eu não sei nem o que é iniquidade, muitas coisas você não sabia. É tanto que Jesus, para as pessoas que não sabem das coisas, ele resumiu. Ame ao Criador e ao seu líder. Não. Ao seu próximo. Quem é o próximo? O ferido, o carente, o necessitado. Tem amor para ajudar. E honre ao Criador. Acabou. O mandamento é esse, não tem nada a ver com iniquidade. O mandamento é amar o Criador com toda a força, com toda a inteligência, com toda a determinação, né, com toda a alma. Mas essa força, essa determinação, essa alma, essa inteligência você usa para o Samuel. A ponto de agredir a palavra que está escrita. Não chame ninguém na terra de pai. Disse Jesus em Mateus 23. Um só é o vosso pai que está no céu, mas você chama Samuel. Porque você acredita que ele é maior do que Jesus, que está dizendo para não chamar. Não, eu vou chamar. Jesus que se lasque, seria isso. Se você não gosta, Jesus que se lasque. Porque mais tarde ele diz, quem não gosta, se lasca. Então, quem não gosta é Jesus, quem vai se lascar é Jesus. Porque foi Jesus que disse que não chamasse. Né? Aí ele diz, nós enxergamos Deus na vida dele. Só se for o Deus Mamon. Porque você não vê. Interessante que Jesus chegou na casa no chamado Simão. Simão não beijou a mão dele. Não ofereceu óleo para o cabelo dele, como era de costume, que ficava ressecado com poeira e com sol quente. Não ofereceu nem água para lavar os pés. Isso era Jesus. Jesus nem reclamou. Agora, quando a mulher entrou pela porta com vaso de alabastro e chorou nos pés de Jesus, e enxugou os pés com as lágrimas, e quebrou o unguento de perfume nos pés e no corpo dele, aí o homem olhou e pensou lá consigo, o que essa mulher está fazendo? Que falta de educação. Aí Jesus olhou, Simão, eu estou vendo o teu coração, você está olhando para ela, está julgando ela porque fez isso. Ela fazendo isso está embalsamando o meu corpo, preparando para a minha morte, porque eu vou morrer. Mas eu cheguei na tua casa, tu não me deu ósculo santo, não beijou minha mão, nem beijou meu rosto, não fez nada. E ela fez aqui. Então você veja que era o mestre. Ele era tão simples de um jeito que o cara esqueceu, não deu um beijo na mão dele.
Aí a mulher beijou os pés. Mas estou falando do filho do Criador, né? Mas já Samuel não, ele é tão notório, ele chega na Flórida, e lá em Alagoas, e você vai beija a mão dele, e lá e todo mundo beija por quê? Porque ele é o profeta de Deus, ele é o homem de Deus, Jesus está nele. Eu não vejo Jesus nele, eu vejo o Bafomete, o Deus cara de bode, o Deus do satanismo é que eu não vejo o Messias ali. Nesses homens, esses homens não têm a aparência do Messias, né? Mas tudo bem, se você enxerga, eu enxergo Deus nele. É, Deus da Grécia. A figura do Criador é a figura de um pai, mas não é um pai que coloca líderes para extorquir pessoas. É um pai que se compadece do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro, aquele em situação de rua, o doente, o preso, é o paralítico, para ir atrás dessas pessoas. Eu nunca vi nenhum desses filhos de uma zégua, desculpa a expressão aqui, que o trabalho deles é fazer isso. Tem sim. Lá na Paraíba, eu já repeti aqui várias vezes, faz parte de uma igreja batista um determinado pastor, que ele trabalha junto com o irmão Isaac Batista, um amigo que eu tenho lá. Ele dá café da manhã, dá almoço para as pessoas de rua. Ele o tempo todo trabalha cuidando, fazendo comida para essas pessoas, a ponto de ser necessitado, não sobrar para ele. Os outros têm carrões, a igreja batista, o carro dele parece que é um Corcel 72, é uma lata velha. Aí é demais. Aí você vê, né? É esse perfil da Dedo Braz? Não. Os líderes, seja Samuel, como é o nome? Mariano, seja Abílio Santana, seja esse de Alagoas, eles dizem, nós atendemos o bispo, o nosso líder, nós amamos, fazemos o que eles dizem. Mas é diferente o padrão. Não vou entrar muito nessa aí não, vamos para frente. Deus na vida de alguém é como os apóstolos. Ele diz assim, ó, nós enxergamos Deus na vida do bispo. É interessante, viu? Porque os apóstolos de Jesus, o pessoal vendia propriedades, levava o valor para eles, e eles pegavam e repartiam com todos os necessitados, e davam testemunho da ressurreição de Jesus. Eu creio que é esse o perfil de alguém que Jesus está na vida dele. É repartir com os carentes e dar testemunho de Jesus, né? Que Jesus está vivo e que Jesus está vendo essas coisas aí. E tem mais. Interessante que esses bispos são riquíssimos. Eles são riquíssimos. Os relógios dele é 250 mil, as roupas deles, tudo. Eles são riquíssimos. Eles podem ir para Israel na hora que querem, eles constroem na Flórida casas, em toda a parte do mundo. Em Las Vegas, se eles quiserem, eles constroem lá, fazem tudo o que querem. Porém, Pedro e João passaram pela porta chamada Formosa do templo em Jerusalém para falar com os cães gulosos que estavam lá dentro, escribas e fariseus. E aí tinha um paralítico que há 42 anos estava na porta pedindo esmola. E estendeu a mão pedindo a esmola. Pedro olhou para ele e disse, olha para mim. E ele olhou esperando receber a moeda e disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o cara levantou de um salto e andou. O relato bíblico é esse. Ele disse, eu não tenho prata nem ouro. É totalmente o oposto de Samuel Ferreira. Eu acredito que Samuel até ouro tem, mas não tem um levanta e anda. Pedro não tinha ouro nem prata, não tinha dinheiro, mas tinha o levanta e anda. É diferente, é totalmente diferente. Você pode olhar e ver tudo, mas ver essas coisas que os apóstolos tinham, principalmente de repartir com os carentes, ai não. Não. Disso aí eu nunca ouvi falar. E se fazem, é bem feito porque não deu para saber. Vocês veem o seguinte, a voz do pastor de Alagoas é igual a do bispo. É igual, idêntica. Também, aqueles que seguem ao cão guloso Valdemiro Santiago, eles imitam também aquela voz, né? Imita aquela coisa, aquela voz embargada. E aqueles outros também que imitam o malandrão lá, o morcegão da Igreja Universal. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus. Mesma coisa, né? Eles imitam. Quando os obreiros se tornam iníquos, né? Servindo a homens. Vocês acreditam que de 16 a 42 anos eu servi na Assembleia de Deus assim? Mas eu procurar não servir o sistema, tentar servir a pessoas. Como pastor, mais de 20 anos, o que eu peguei eu reparti com pessoas carentes. Por isso que eu tenho respaldo para falar aqui. Eu falo o que eu vivi e o que eu vivo, entende? Mas eu não consegui imitar os líderes. Nunca procurei imitar ninguém. Eu lembro que
o pastor Souza, de Padre Andrade, aonde eu estive cooperando, ensinando o seminário da ETAD lá para os obreiros, para ele, é meu amigo particular, ele fez meu casamento, o irmão Souza. E o irmão dele, o primo dele, Eliseu Souza, também um outro amigo meu, que até em frente à casa dele tinham as reuniões da maçonaria e sempre convidavam ele e diziam que líderes estavam lá fazendo parte da maçonaria. E aí o irmão Souza, ele imitava o pastor Deusdedit. Era natural dele, o pastor Deusdedit, acho que tinha sido líder lá no Padre Andrade, onde ele dirigia, né? E ele imitava, a voz dele era bem idêntica ao pastor Deusdedit, até tremendo a fala, ou gaguejando, ou falando rápido, era idêntica, de pessoas que... Mas eu nunca consegui, entende? Nunca consegui, mas não é que eu seja melhor do que ninguém, eu sei que outros também não conseguem, né? Mas eu olho e vejo quando uma pessoa está seguindo um homem, ele imita tudo que o homem faz. Não é muito a questão de estar servindo ao Criador. Eu creio que essa coisa de servir ao Criador é diferente de servir a homens. Não é questão de imitar homens, é imitar se for para imitar o comportamento do Messias, o que ele falou, para você entender como era, né? Ele diz o seguinte, ele é um anjo, é o nosso anjo. Quer dizer, a palavra anjo, quando aparece para as igrejas da Ásia Menor, que é a atual Turquia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo, essa palavra não é anjo. Eles põem como anjo que é para confundir o gadão. É mensageiro. Ali quer dizer mensageiro somente. Mas é quando alguém que está seguindo ao bispo Samuel Ferreira, servindo a ele, como é para servir um Abílio Santana, Samuel Mariano, e esse pastor de Alagoas, ele simplesmente pega tudo que é divino e joga em cima do cara, diviniza o cara. Assim como muitos, quando a gente fala a verdade, eles demonizam a gente. Pega dos cães e dos porcos e joga em cima de mim, eu jogo de volta. Jogo o inferno na cabeça dela. Eu não aceito, entende? Não aceito. Então, mas ele tem como anjo, como se fosse... Mas ele caga, desculpa a expressão, ele faz pipi, ele é um ser humano, não, mas para ele é um anjo do Senhor. É como se tivesse descido perfumado do céu flutuando. É iniquidade, mas à vontade, cada um é cada um, entende? Eu entendo o que ele falou, mas eu entendo pela escritura sim. Ele é um anjo, eu vejo isso como idolatria, mas é o meu ver. Para ele, se não é idolatria, amém, cada um é cada um, né? Ele diz assim, eu beijo a mão do bispo porque ele é meu pai. Pois é, meu querido. Pois em Mateus 23, Jesus disse, a ninguém na terra chamei vosso pai, mas para você ele é o teu pai. Então é a tua palavra contra a de Jesus. Na verdade, você não deve nem lembrar disso que ele deu, né? Se você quer guardar o que o bispo disser, para você guardar o ensinamento, eu estou aprendendo. Isso é idolatria. Mas para você é respeito, amém. Cada um é cada um, né? Aí ele diz assim, ó, quando eu beijo a mão do bispo, eu não estou beijando a mão do meu líder, mas do meu pai. Aí ele vai dar um exemplo que os filhos beijaram a mão do pai. Sim, mas era o pai. Ele não é o seu pai. Não, mas ministerialmente beleza, aí é outra história, é outra coisa. Mas o que Jesus falou foi diferente. Jesus falou foi diferente, né? Pastor de Alagoas diz que quando está com o bispo, está com o pai. Você vê, né? Então, para ele não é apenas... Porque, na verdade, bispo na escritura é ancião, é presbítero, eram umas pessoas de idade. Não tinha pastas ministeriais, não fazia parte de um colégio ministerial. Não tinha um colégio apostólico. São palavras bonitas que vocês colocam. Não era essa forma sistemática, administrativa, convencional que se fazem hoje, não. É diferente. Vocês não ignorem o barulho, não, porque é assim mesmo. Se eu mandar um zap, conversar com alguma das pessoas e pedir para fazer silêncio um pouquinho enquanto eu gravo, é inimizade na certa. Eu já fiz alguma vez com a educação, mas a pessoa disse que eu não peça, que é incômodo, é atrapalhar, né? Mas se quiser botar música, fazer qualquer coisa, põe do jeito que for lá e acha que não incomoda. Mas se a gente conversar e disser, eu estou gravando, acha ruim, ficar com a cara ruim falando, então fazer o quê, né? Esse barulho que vocês estão ouvindo aí é porque falta comunicação. Eu sempre fui de falar, mas as pessoas não gostam de quem fala, eles gostam de quem faz. Eles gostam da bandidagem, que tem a banditagem tacando fogo neles, mas se for uma pessoa com amor, em nome de Deus, falando, eles não gostam. Eles gostam de ser monitorado por bandido, porque bota a arma na cara deles, rende logo e tudo, aí pronto, eles aceitam e respeitam. Mas sendo servo do Criador, não pode nem conversar, né? Pois bem,
Ele diz assim, ó, é que ele é aquele que me gerou ministerialmente. É por isso que eu digo que esse sistema que está aí, a Grande Babilônia, não é a igreja do Salvador, lá do primeiro e do segundo século. Porque assim, a Grande Babilônia, ela usa madeira fazendo um curral e cercando as pessoas, cercando esse gado. E quais são essas madeiras? Tipo assim, eu vou apresentar essa criança aqui na igreja. Existe apresentação na escritura. Ah, tem de Israel, certo, de Israel. Mas o que tem a ver com esse evangelho aí? O que tem a ver com o evangelho que Israel fazia lá? Israel é uma coisa, judaísmo é diferente. Ah, mas eu vou apresentar na igreja, ok. Coloca aí na ata que a nossa igreja apresenta criança a Deus, faz uma oração a Deus como se fosse judeus, tá? Beleza. Isso já é uma madeirazinha para fazer curral. Agora, é um jovem que quer ser crente. Beleza. Vem aqui que eu vou orar por você para você aceitar Jesus. Jesus não é você acreditar, não. Eu tento fazer um ritual igual o Billy Graham disse. Ah, eu aceitei a Jesus através desse pastor e ele me apresentou. Já é outro galhozinho fazendo curral para lhe prender. Agora, olha, eu vou te batizar. Já faz 3 meses que você está firme. Olha, esse pastor me batizou. A Bíblia até diz assim, ó, em Marcos 16:15. E de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for introduzido no conhecimento será salvo. Quem não crê, automaticamente, se não crê também não vai ter conhecimento. Será condenado. Dizem até hebraístas que esse capítulo não existe, mas não está escrito quem não crê e não for batizado. Não, quem não crê, porque batismo ali não é de água. E nem Jesus batizou com água. E era um símbolo que o último profeta fazia, porque os profetas usavam símbolos. Não era nem obrigado, mas eles dizem, você precisa ser batizado. Ah, esse pastor me batizou. Ele me apresentou, ele orou para eu aceitar Jesus, ele agora me batizou. Aí agora chama para o quadro de auxiliares. Não existe isso na escritura. Não, mas você vai ser um auxiliar, é bíblico, né? Não está na Bíblia. Aí agora você vai ser diácono. Né? Diácono era simplesmente para servir as mesas, não era cargo para pegar salvas e sair tirando dinheiro. Você agora vai ser presbítero, mas não é o modelo da escritura, ancião. Não, presbítero é para ajudar o pastor. É um modelo diferente. Você vai ser evangelista, você vai ser pastor. Aí o cara vai dizer, ele é o meu pai. Sim, é o pai, mas é da iniquidade, é de um sistema hierárquico que não é o da escritura. O céu também não tem essa hierarquia que eles dizem. Tem Deus, aí tem Jesus de um lado, o Espírito Santo do outro. É aquela árvore da Igreja Católica, aqueles desenhos bizarros, né? Que o céu parece uma árvore cheia de pássaros, de bichos, de anjos, uns meninos gordos com asas e aquela coisa toda. E aí os deuses têm as pontas do sol na cabeça, o deus Mitra, o sol aqui na cabeça, e o coração na frente com a chama de fogo e aquela coisa horrível, né, dos desenhos da Renascença e da Idade Média, e de Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci, Rafael, sei lá, e estátuas e imagem. Aí tá lá Deus, aí tá Jesus de um lado, o Espírito Santo do outro, aí mais embaixo um pouco tem Miguel, do lado tem o Gabriel da revelação e Miguel é da batalha. Os querubins de fogo estão em volta do altar e os serafins estão mais abaixo cantando Santo, 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 e mais embaixo tem os anjos, e talvez tem a porteira de Asgard e vai. Não é assim. Não é desse jeito, não. O Criador é tudo em todos, os anjos são como extensão do poder do Criador. Não é dessa forma, não. Não tem 3 tronos lá também, não. Mas não vou entrar na doutrina da unicidade, não vou falar sobre isso agora, não. Mas o que eu digo é o seguinte, ele diz assim, ó, aquele que gerou o meu ministério, ele é o meu pai. Pois é, lhe prendeu. E está escrito que eles faziam prosélito em terra e mar. E depois de o haver feito, o fazia o merecedor do fogo do inferno 2 vezes mais do que ele. Então, assim, se existe iniquidade em Samuel Ferreira, e existe muito, principalmente no pai dele, no Manuel Ferreira, e o Samuel e no Abner, e todos eles que, segundo o próprio Caio Fábio, é a maçonaria que impera na vida deles mesmo, e que o pai dele mesmo usurpou de igrejas e tanta coisa, chegou a torturar um homem de 62 anos para passar 5 mil membros, ou era 50 mil, acho que era 50 mil membros, não lembro se era 5 mil ou 50. Eu sei que Caio Fábio conta essa história, que procuraram ele para dizer, a família dizendo que o velho tinha apanhado para assinar passando para a igreja de Madureira, a do Braz, o pai dele, né? E o pai dele também foi lá para a Coreia do Sul, para a igreja do Reverendo Mon da igreja da Unicidade, dizendo que a obra de Jesus foi incompleta. E o bispo
o Manuel Ferreira fez pacto com a igreja da unicidade. A igreja, quando a pessoa ficava noiva, tinha de dormir com o pastor antes de dormir com o noivo. Igreja do anticristo lá, de um dos anticristos lá. Fez pacto com o Manuel Ferreira. Que o Samuel Ferreira batia continência, fazia tudo que ele fazia e aceitava porque é filho, né? É filho. E que também na igreja, foi lá na igreja do reverendo Mãe, viu a multidão de gente e disse: Deus está contigo, Deus te abençoe, porque aqui tem uma multidão de gente. E é. E a multidão de gente que estava com Hitler era de Deus só porque era a multidão também? É. Então veja só, né? Ele é meu pai espiritual, ele fala, né? O pai espiritual é o Criador. Não, ele tem uma cobertura. Poxa, tem nada. Cobertura empresarial, você que pensa, acredita sim, né? É você, tá tudo certo. Ele diz assim: bispo, eu não fui gerado das suas entranhas, mas do seu coração. Não. Fomos gerados do coração do Pai, foi o Pai que fez nós sermos gerados. Não foi o bispo, não. Se ele viu que você é conveniente, eu gosto de você, né, principalmente que faz parte do sistema, eu duvido, se você falar o que eu estou falando aqui, se ele ainda vai amar. O Criador ama, gente, mesmo se for ruinzinho, o Criador ama. Mas ele eu duvido. Se ele não vai dar uma pesada na sua bunda. Uma expressão, uma linguagem figurativa, né? Se não vai dar um pé na bunda. Quer ver? Vá você desobedecer a ele para ver se ele vai ter paciência com você. Faz o contrário. Ele não vai querer. Enquanto você adorá-lo, servi-lo, vai dar certo. Agora, esteja certo. Você pode ter tudo nessa terra, mas diga a Deus a salvação. É iniquidade. Jesus vai dizer: aparta-te de mim. Senhor, mas eu falei no teu nome, preguei no teu nome. Em teu nome expulsei demônio, curei enfermos e fiz tantas maravilhas. Ele vai dizer: mas aparta-te de mim, você que pratica a iniquidade. Abreviando aqui. Se ele me mandar, eu vou para o deserto do Sara. Ou seja, você serve a homem. Não interessa. É o Criador que está dirigindo. Não quero saber. Eu quero que quem me dirige é o Samuel. É ele que dirige. Então, não tem mais a ver com o pai. Por isso que Romanos capítulo 1 diz: serviram mais aos homens do que a Deus, que é bendito eternamente. Por isso que Jesus, que você usa o nome de Jesus, mas você atende mais a Samuel do que a Jesus, Jesus disse assim: bem falou Isaías acerca de vós, hipócritas. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim e em vão me adoram, servindo e obedecendo a homens do que a Deus. Interessante que o pastor de Alagoas, ele não cita no podcast do Fábio, do Acredito Podcast, em nenhum momento Jesus. Ele cita Eliseu e os profetas. Jesus mesmo disse, olha, em João capítulo 10, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Ele disse depois: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Quer dizer, quando a porta é Jesus, vai contra o sistema. Mas para que o sistema funcione, tem de ir para outros caminhos. Ele diz: só quem não entra pela porta do aprisco, que eu sou a porta, né? Mas só por outra parte, por Eliseu, por Elias, por Davi, por Moisés, por Abraão, por Melquisedeque, é ladrão e salteador. Ele mesmo disse: todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvidos. Eu sou o bom pastor. Então, assim, é preciso que eu cite Jesus, o ensino de Jesus. Se eu não cito Jesus, mas eu vou pelo ensino de Eliseu. Eliseu, Elias, eles foram necessários antes de Jesus chegar. Quando Jesus chegou, agora é nova aliança. Ele é o maior profeta, ele é o maior sacerdote, ele é o maior rei. O exemplo é ele, mas não quer ir até ele, porque o ensino dele é simples. A obra de Deus foi ter enviado o seu filho. Então, só crê no filho, você tem a vida eterna. Agora, se você quer fazer alguma coisa para Deus, se der um vestido para Deus, Deus não veste, der comida, Deus não come. Mas se você ajudar o carente, ele disse que um dia vai dizer: venha possuir o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo. Eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, você cuidou de mim. Então, os líderes não querem fazer isso. Eles querem pegar o que é do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro, do doente, do faminto, do sem roupa, do preso, e juntar para eles, ficar para eles. É um império, é um reino. Então, vamos lá para o profeta Eliseu, vamos para o profeta Elias, vamos para os outros, vamos falar de coisa material. Mas não vão para Jesus. Então Jesus disse que você é ladrão e salteador. Se você quiser não ser ladrão e salteador, pastor de Alagoas, entra pela porta que é Jesus. Porque Jesus disse: eu sou a porta. Então você vai pelo ensino de Jesus, inclusive vai parar de chamar Samuel de pai, vai chamar ele de bispo. Por quê? Porque Jesus disse em Mateus 23, repita a 4ª vez: e a ninguém na terra chameis vosso pai. Você escolhe ou servir a Jesus ou ao bispo. Já escolheu servir ao bispo.
vá em frente, não tem problema. Eu não sou réu, nem sou juiz, nem sou condenado por ninguém e nem condeno você nem ninguém. Cada um é cada um, só estou dando o meu parecer aqui. Porque você falou num podcast público, e aí até o próprio Fábio já disse que as pessoas podem fazer corte, desde que põe o link lá do vídeo, tá certo, é perfeito. Palmas para você, Fábio, eu elogio a sua postura, tá certo. Eu também faço os meus vídeos, quem quiser pegar minhas falas, minhas coisas, pode fazer, deixa o link lá. Agora, enfim, né? Então vamos para a conclusão. O Fábio pergunta para o pastor de Lagoas, você acha que os liderados devem ter essa lealdade? Aí ele disse, o que você acha? Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele disse, eu vou imitar o bispo e tal. Não, meu querido, a minha visão é outra. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Se eu quero imitar Paulo, eu vou imitar Cristo. Na hora que eu ver Paulo imitando Cristo, eu vou imitar Cristo também e estarei imitando Paulo, entende? É para imitar Cristo. Tá entendendo? É pra... Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que você imita, Paulo? A Cristo. O que eu vou fazer, Paulo? Eu vou imitar Cristo também. Estarei imitando você. Tá entendendo? É mais ou menos isso. Mas isso aqui é para quem pensa um pouco mais, né? Ele diz o seguinte, quem não gostar, que se lasque. Tá certo. Concordo com você. Eu também digo, quem não gosta da minha palavra, vá se lascar. Eu digo a mesma coisa que você. E no meu caso, eu não ligo. Se você gosta de honrar, e você gosta de tratar como pai e tratar com respeito, e eu vejo isso, que é um nível acima do respeito, é contra a própria palavra do Messias. E se eu vejo isso, é a minha visão. Mas concluindo, você diz o seguinte, estou pedindo a bênção do bispo, quando eu beijo a mão, quando eu estou pedindo a bênção. Eu digo o seguinte, que a bênção é para pedirmos do Criador. Quem manda a bênção, é como ele diz, mandarei uma bênção tal, que dela vos advém maior abastança. Quem manda a bênção é do Criador. Você até diz assim, eu digo o seguinte, eu beijo a mão do bispo, né? Você chama de pai e depois diz, paz bispo. Pois biblicamente a iniquidade, você só deve chamar de pai o Criador, ou então o seu pai físico. Mas é isso. Quero que vocês digam nos comentários o que vocês acham. É isso. Até o próximo vídeo. Estamos juntos.